chegar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Me perguntaram por que a dificuldade de se fechar o diagnóstico de transtorno do espectro autista, TEA, nas crianças pequenas. Gente, quando eu tenho um espectro autista averbal e com várias características, é fácil se fechar o diagnóstico e se fecha o diagnóstico logo após 1 ano de idade. Com 1 ano e 6 meses, a criança é averbal, ela não consegue compreender, não responde ao chamado do seu próprio nome, ela é alheia, ela tem diversas outras características, ela tem movimentos estereotipados, ela tem aversão ao barulho, ela tem medos inapropriados, ela está com o diagnóstico quase que fechado e é fácil se fechar esse diagnóstico nos casos de pacientes com transtorno de forma grave. Nos casos moderados, a grande maioria, a gente também consegue fechar o diagnóstico até os 2 anos de idade. Já no TEA leve, a criança é verbal, a criança entende vários comandos. E a neurologia, você tem que ver que eu tenho uma criança de 1 ano e 6 meses. Eu tenho que avaliá-la para 1 ano e 6 meses. Eu não posso exigir que ela tenha o vocabulário perfeito de uma criança de 2 anos e meio. Como 1 ano e 6 meses está no início da sua comunicação e essa criança se comunica, aí existem dúvidas se aquela criança teve o estímulo adequado, se a gente orienta ele para a escola, mesmo que seja a creche, a gente orienta a fonoaudiologia e se espera um pouco mais para se fechar diagnóstico de TEA leve. Mas não é só TEA leve, qualquer patologia leve surge dúvidas se aquilo ali é uma patologia, se realmente eu vou laudar esse paciente ou se é uma variação da normalidade. Porque eu sou julgada como médica quando eu faço um diagnóstico errado. Então eu fiz um diagnóstico de que o paciente laudei como um TEA e depois ele evoluiu com a comunicação, ele estava dentro de uma margem da variação da normalidade. E aí não tem mais as queixas e a própria família. Ah, mas a doutora errou porque ela taxou meu filho como autista, mesmo que leve, dentro do espectro. Então, qualquer patologia leve, ela é de mais difícil diagnóstico. Antigamente, o TEA leve era feito diagnósticos muito tardios. Eram diagnósticos por 10, 11 anos de idade. Hoje em dia, a gente tenta fazer o diagnóstico precoce, mas também não vai ser tão precoce assim. Mas com pacientes com 1 ano e 8 meses, não dá para se descartar um TEA leve. Ainda não é possível descartar um TEA leve numa criança de 1 ano e 9 meses, 1 ano e 8 meses. Dá para se descartar TEA graves, moderados, mas um TEA, um transtorno do espectro autista leve, na grande maioria das vezes eu não consigo descartar com 1 ano e 8 meses. Eu preciso acompanhar o desenvolvimento da comunicação, da interação, do entendimento dessa criança por muito mais tempo. Que eu consiga fechar o diagnóstico de um TEA leve com 3 anos, com 3 anos e meio, isso é comum. Mas com 1 ano e 8 meses, fechar um diagnóstico de TEA leve é difícil. Não vou dizer que é banal e que é comum e que a gente consegue fazer. Nem sempre, porque pode ser uma variação da normalidade. Porque essa criança é verbal. O TEA leve é verbal, ele compreende várias coisas. Então posso ter uma variação da normalidade. Eu tive várias perguntas, por que é tão difícil fechar o diagnóstico de TEA leve? Porque gera dúvidas. Se é um TEA leve ou se é uma variação da normalidade. Num quadro leve sempre existe essa dúvida. São pequenos detalhes da avaliação dessa criança que vão me fazer levar a fechar e a laudar essa criança ou a esperar um tempo mais para laudar.
porque eu preciso ter mais consistência para este laudo. Não é que eu não queira laudar. As pessoas às vezes dizem assim, mas o médico não quer me dar o laudo. Ele falou que ele tem alguns aspectos, mas não me deu o laudo. Em grande maioria das vezes, ele não te deu o laudo, deu orientações, encaminhou para as terapias, porque provavelmente a dificuldade da linguagem, a dificuldade da comunicação está num parâmetro leve, e aquilo pode ser um TEA leve, não foi descartado, porém também pode ser uma variação da normalidade e necessita de mais tempo de acompanhamento. Agora, um quadro de um TEA grave, é fácil você fazer o diagnóstico. Qualquer doença que você tenha, uma pneumonia grave, o paciente chega com uma pneumonia grave, é muito fácil o diagnóstico. Por bate um raio-x, está uma mancha imensa. A ausculta do pulmão é rica de alterações. Os sintomas do paciente são grandes, é fácil o diagnóstico. Uma gripe que não tenho nada no raio-x, eu tenho poucos sintomas, minha ausculta está pobre. É uma gripe ou uma pneumonia está evoluindo para uma pneumonia? Aqui, às vezes, em 24 horas muda, o exame muda. O pulmão limpa completamente ou o pulmão evolui para uma patologia mais consistente com o quadro de pneumonia, com exames que me dão mais confirmação de que seja uma pneumonia. Mas isso é com toda. Medicina não é uma ciência exata. Se fosse, facilitava, mas não é. Então, a medicina e o corpo humano, a mente humana, o desenvolvimento neurológico, eles não são exatos. Você tem variações. Nem todo mundo anda com um ano. Tenho crianças que andaram com 10 meses, mas eu não posso chegar para aquele menino que chegou no meu consultório com 10 meses que não anda, e eu não posso dizer que ele está atrasado. Ele pode chegar com 1 ano e eu não posso dizer que ele está atrasado. Eu tenho uma margem. A partir daqui, 1 ano e 6 meses, ele não está andando, aqui eu posso dizer, ele tem um atraso para a aquisição da marcha. Existem parâmetros, porque não existe uma idade exata. E o ser humano tem um parâmetro de margem de normalidade. Ninguém faz a mesma coisa com a mesma idade. Então, existe quando você tem um atraso importante, é fácil. Se eu tenho uma criança com 10 meses, mas com um atraso motor, que ele não está nem sentando, então eu não preciso esperar ele andar para dizer que ele já tem um atraso motor. Porque ele já tem um atraso na aquisição do sentar, que é muito antes dos 10 meses. Então, essa dúvida das mães e essa angústia para tem o diagnóstico, não tem o diagnóstico, fechou o diagnóstico, não fechou o diagnóstico, é compreensível, mas também elas têm que entender a medicina, o desenvolvimento neurológico e as margens de variação da normalidade, para que a gente possa ter uma coerência no laudo do paciente, tá certo? Espero ter respondido a tantas perguntas sobre a dificuldade do TEA leve em ser laudado. Um beijo.